Como você melhora o padrão de vida de um país como um todo? Aí a primeira coisa que vão falar é saúde, educação, tal, porque é a ladainha que todo governo fala e assim por diante. Mas na verdade é arquitetura. A arquitetura onde você vive vai moldar o seu pensamento e quem você é, entendeu? Então, por exemplo, assim, locais mais belos tendem a trazer um conforto emocional para a pessoa, mas ao longo prazo tendem a ser prejudicial. É a mesma coisa de um local feio. Ele tende a sempre ser prejudicial até o ponto que a pessoa se acostuma com o feio, tipo a arquitetura brasileira, e as pessoas já acreditam que aquilo é normal, até que elas veem a comparação de um outro país pobre da Europa e olham e falam: nossa, que lindo aquele país, a natureza. Não é a natureza, é arquitetura. A arquitetura faz um país em si. E como é que funciona o desenvolvimento de uma cidade? Você ergue um prédio, sempre assim. Você ergue um prédio neoclássico ali. Aí uma família mora durante um tempo, depois aquele prédio entra em decadência, passa a ser alugado. Depois aquele prédio torna-se um cortiço. Depois ele é invadido, ele é depredado. Depois ele é recuperado, vendido, restaurado, retrofitado e se valoriza. Sempre assim. Só que pelo fato dele ter sido bem construído, ele não será derrubado para dar espaço ao outro prédio. Então você cria uma riqueza para o país, é igual Portugal e outros países da Europa. Quando você chega na estagnação arquitetônica, que é o suprassumo da arquitetura, tipo a Áustria, sobra dinheiro para outras coisas. Saneamento básico, educação, saúde e assim por diante. Agora, países em desenvolvimento, como o Brasil e outros, eles estão no estágio muito primitivo de evolução, porque ainda nós temos que utilizar a construção construtivista para superarmos alguns obstáculos. Aí você vai me falar, mas a Rússia também construía desta maneira? E olha a Rússia hoje e olha o Brasil. Não. A Rússia construía brutalismo, que era a funcionalidade máxima da arquitetura. A arquitetura mais virtuosa que tem depois da medieval, ao meu ver, é a brutalista, porque você se esvazia do símbolo e aquilo passa a ser uma funcionalidade. E agora eles estão substituindo, então ela cumpriu o seu dever. Boa parte daqueles prédios belíssimos que você vê em Moscou hoje em dia nada mais é do que retrofits ou prédios históricos reconstruídos em outras partes do país. Tal é assim. A Hungria está fazendo isso, a Europa está reconstruindo o Belo. Já o Brasil destrói o Belo, não cria uma continuidade e cria essas migrações de população em massa, gentrificação e tudo mais. Então, um conselho que eu lhe dou, se você tem dinheiro. Provavelmente você não tem, porque se você tivesse, você estava lendo um livro, não estava assistindo esse imbecil na internet aqui. Se você tem dinheiro ou se um dia você tiver dinheiro, tente mudar para uma cidade do interior do Brasil, interior de Santa Catarina, interior do Paraná, interiorzão mesmo, não as cidades limítrofes ou as cidades entre as suas metrópoles, que não tem nada de metrópoles. Porque olha bem os países extremamente ricos, como a Suíça. É uma arquitetura bela e simples, com grandes espaços verdes, isso é riqueza. Não ficar empilhado em jazigos, vulgo apartamentos, ou prédios um do lado do outro que não tem beleza estética e tudo mais. Entendeu? Há alguns bolsões de beleza no Brasil, mas que o próprio brasileiro está sabotando. Então você pega Pomerode, em Santa Catarina, você pega. Como que é o nome da outra cidade? Me esqueci agora o nome da cidade. Pessoas migram e querem impor a arquitetura horrorosa delas na cidade, não respeitam a história da cidade e tudo mais. Eu dou o conselho para que a população dessa cidade se unam para criar um plano diretor. Entendeu? Se criasse um plano diretor, tudo isso mudaria. Ah, mas o que vai fazer? Bota uma cláusula lá que se a pessoa construir, a casa dela é confiscada. Uma casa que não se adeque ao padrão vigente da cidade, você deixa as cidades mais belas e tudo mais. Não precisa ser neoclássico, nada. Você pode fazer como Gramado, você pode fazer como Pinto Bandeira, como
Alguns prédios em Capão da Canoa, porque agora tá tudo subindo prédio reto em Capão da Canoa. Mas mesmo subindo reto em Capão da Canoa, é uma arquitetura homogênea, padronizada. Então, meio que mesmo na feiura você cria beleza. Indiferente de você deixar todo mundo fazer o que quer, entendeu? É completamente diferente. Mas os estados evolutivos das pessoas são o meio que elas vivem, tá certo? Não adianta nós tentarmos introduzir na cabeça de todos que a maioria não vai levar em conta nada disso. Eu creio que com o passar dos anos e com o crescimento exponencial da tecnologia, e se o conhecimento continuar aberto a todos assim, haverá uma chama de conhecimento na sociedade, nas novas gerações que vão buscar o belo. Mas até lá eu acho difícil, porque boa parte da população brasileira está envelhecendo extremamente rápido. Nós não vamos ter a taxa de reposição de pessoas. Poderemos ter, claro, se os católicos fizerem sua parte, mas não estão fazendo. E isso vai ser muito bom para o mercado imobiliário, porque como que vai ter muitos idosos, tal, vai sobrar muito imóvel, vai ser bom para comprar, não vai ser bom para vender, tá certo? Então você vai ver um monte de fundo de condomínio quebrando e tudo mais. Vai ser uma crise lascada. Isso vai acabar fazendo com que o governo volte a incentivar o masculinismo, entendeu? Então vai ser uma sociedade mais virtuosa e tal. Porque a única maneira que tem de você povoar e criar nova mão de obra é assim. Caso contrário, nós vamos entrar em colapso demográfico o ocidente inteiro e vamos acabar por ser escravizados pelos árabes, porque a fecundidade deles são extremamente grandes. E eu também não acredito nesses censos, tá? Essas publicações de censos dos países europeus, do Brasil. Para mim tudo isso é maquiado, a situação tá muito pior. Porque depois que começou esse novo período pós-guerra de somos todos irmãozinhos, a construção tudo igual, todo mundo não sei o que, é um novo período medieval, só que relaxado e tal. Destruir as famílias, destruiu o poder da igreja, destruiu tudo. E você pega o censo. O censo do Brasil saiu que tinha 203 mil pessoas. 203 milhões de pessoas. E depois eles mudam lá, maquiam e falam tem tantos milhões a mais. Ah, pelo amor de Deus, senhoras e senhores. O Brasil já não tem mais o boom demográfico. Você olha nas ruas, você só vê velhos. Ou pessoas de 30 anos, você não vê crianças. Eu não vejo criança, é muito difícil ver criança. Quando nós vemos uma criança, nós ficamos felizes. Quando você vê uma criança caindo, brincando, assim, um bebezinho, porque tá em extinção. Criança vai ser o mesmo do que gato cianês de olho verde, entendeu? Vai existir, você vai ouvir que ele existe, mas você nunca vai ver ele. Você vai ver o de olho azul, mas o de olho verde você nunca vai ver. E é isso daí. Eu acredito que essa conclusão metafórica, sem rumo nenhum, tenha sido de valia ou de importância para alguém. Se você gostou do conteúdo desse canal, se você tem sugestões de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, indique para os amigos. Uma boa noite a todos.